Nessa tarde eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento dizer a todos que eu não estou aqui para falar em religião, mas falar aqui do amor de Jesus Cristo, falar aqui de uma salvação eterna, da grandeza de um Deus que tudo pode, que tudo faz por nós. Um Deus que cuida de nós 24 horas por dia sem se cansar. Um Deus que não nos desampara. Um Deus que sempre ouve a oração daqueles que clamam e confiam no teu poder. Para a nossa meditação, eu quero deixar aqui a leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Depois de assim falar, Jesus levantou os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Nesse versículo 1, Jesus está falando, está chegando a hora da sua crucificação, porque consolando os discípulos no versículo anterior do capítulo 16, o Senhor Jesus disse o seguinte, do versículo 33, Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz no mundo. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus, no capítulo 17, vem falando com o Pai, que era chegada a sua hora, ele continuou dizendo: Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, Pai. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, pois eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vos
Agora vou para ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardem do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também eu os enviei ao mundo. Para eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles assim como amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Amados amigos, nós podemos ver aqui no Evangelho de São João, no capítulo 17, Jesus, na véspera da sua crucificação, bem na véspera que ele iria ser traído, iria ser levado inocente para a cruz. Naquele momento ele fez uma despedida ali dos seus discípulos, falando com eles que nesse mundo, eles, não só eles, mas nós que cremos em Jesus, teríamos aflição, mas ele nos deu uma palavra: tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Último capítulo, versículo do capítulo 16 do Evangelho de São João. Na sequência, Jesus prossegue um diálogo com o Pai. Jesus, nesse capítulo 17, ele está tendo um diálogo ali com o Pai e falando abertamente com o Pai, de uma maneira muito clara, e pedindo para o Pai nos guardar nesse mundo. Me chama muita atenção que ele disse que não pediria ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse das tentações desse mundo.
antes que eu e você existisse a face da terra, Jesus estava orando por você e por mim. É muito importante saber que estamos debaixo não só das promessas de Jesus, mas das orações feitas por Jesus a nosso favor, para que nós tenhamos força para continuar lutando e vencendo. Ele orava ali e ele afirmava ali para o Pai que estava chegando a hora dele, porque aquela tarefa que o Pai o confiou, ele havia concluído. E ele estava voltando para casa, aonde antes da fundação do mundo ele habitava. E ele ainda pedia ao Pai que conservasse a mesma glória que ele tinha antes, agora em sua volta para casa. Nós também estamos aqui, antes da fundação do mundo, nos planos de Deus, você e eu já existia. Deus é tremendo, meus amigos. Ninguém nesse mundo, ninguém é obra do acaso. Todos nós que cremos em Jesus Cristo fomos chamados por Jesus, fomos eleitos por Deus para que nós seguíssemos a Jesus. E essa fé que uma vez foi nos dada, foi dada a você para crer em Deus e em Jesus Cristo, foi-me dada, é dom de Deus. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus em um dos seus evangelhos, se o Pai não der a Jesus. Nós somos salvos pela graça, mas quando às vezes um cristão prega que a salvação é de graça, talvez falta um pouco de reflexão, porque a salvação, sim, para mim, para você, ela é pela graça, mas Jesus pagou um alto preço, um preço que você não daria conta de pagar, eu não daria conta jamais de pagar. Um pouquinho do preço que Jesus pagou pela minha salvação, pela tua salvação, por aqueles que ainda hão de crer nele. Porque o que Jesus fez por nós, meus amigos, foi tão tremendo. Ele deu a sua própria vida em favor da minha vida, da sua vida e de todo aquele que nele crê. Amados amigos e irmãos, eu fico meditando nesse capítulo 17 do Evangelho de São João, que ele falando com o Pai, que todos aqueles que o Pai os deu, todos aqueles, que creram nele na época que ele estava aqui, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para o qual foi enviado para que cumprisse as Escrituras. Quando Jesus referiu a isto, ele falava do Judas, o qual o trairia momentos depois, o qual venderia por 30 moedas para os romanos, para que tirassem a vida de Jesus. Jesus também, ele aceitou ir à cruz por mim, por você. Ele, com muito sacrifício, com muita dor, com muito sofrimento,
Ele comprou essa liberdade de podermos viver em paz, de podermos olhar para o céu e saber que Ele foi nos preparar lugar e que Ele voltará para nos buscar. Nós possamos olhar para o céu e ver a bondade de Deus expressa na natureza, nas palavras de Jesus. E quando a gente medita no filho da perdição, a gente pode compreender. Judas andava entre os discípulos com Jesus, ele sentava à mesa com Jesus, ele participava da ceia ali com Jesus e os discípulos, mas ele era o filho da perdição para cumprir as Sagradas Escrituras. Hoje, muitos se escandalizam dentro de casos que, no momento, está sendo noticiado nas mídias, virou em todos os canais de TV, se ouve falar da Sara Mariano. A Sara Mariano, só Deus sabe por que Ele permitiu aquela situação com aquela cantora de uma voz tão linda. Mas a pessoa que foi usada para fazer aquela atrocidade com aquela mulher é um Judas, porque estava no meio, estava junto. É pessoas que veio para um propósito, escandalizar o Evangelho, porque o próprio Jesus falou que o escândalo seria necessário, mas ai daquele por quem vier. E o ai de Deus é muito pesado. O ai de Deus, meu amigo, minha amiga, nenhum de nós desejamos sentir, porque é pesado. E as pessoas ficam comentando porque tantos porquê sem respostas, mas Jesus tem uma resposta para mim e para você. Isso tudo é para cumprir a palavra de Deus e as Escrituras, porque o Senhor Jesus disse que no finais dos tempos nós veríamos todos esses acontecimentos. No finais dos tempos nós veríamos pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, enfim, família um contra o outro. Havia muitos conflitos e rumores de conflitos. É o que nós estamos vendo pelas TV nesses dias. É conflito de um país, outro querendo entrar no meio, enfim, rumores de conflito com outras nações que não tem nada a ver com a história, mas quer entrar na história, quer fazer uma história. E nós, vendo o povo de Israel, é um povo que, desde que foi estabelecido essa nação como eleito de Deus, são pessoas que têm aflições constantes, desde que Jesus nasceu. Jesus, quando nasceu, as aflições se multiplicaram ainda mais, porque a perseguição contra Jesus foi desde seu nascimento e é até hoje. Hoje se perseguem o povo eleito por Deus, o povo escolhido por Deus, o povo que é
nação eleita, conhecido como povo de Deus, é odiado pelo mundo inteiro. Salva-se poucos que não odeiam o povo de Deus. E os que creem em Jesus Cristo não é diferente. Quando você crê em Jesus Cristo, sempre você se torna uma ovelha negra em meio ao ambiente que você vive. Eu posso dar aqui um testemunho. Eu me converti criança com 5 anos de idade. E aos 22 anos eu fui estudar no colégio. Eu tinha um sonho, qual realizei, estudar enfermagem, estudar muitas outras profissões, as quais Deus me deu a graça de estudar e concluir. E nessa época é que eu pude declarar que eu seguia Jesus, porque eu converti aos pés de Jesus, ouvindo um versículo que a minha avó, que nunca tinha pegado na Bíblia, falou para mim, aos 5 anos de idade. Tinha uma igreja na nossa fazenda, ali tinha muitas estátuas, muitos quadros, e todo dia a família reunia-se para fazer determinadas orações. Eu era muito curiosa e ali eu participava. Oh, aleluia! Participava e eu tinha fé, gente. Eu tinha uma fé tão viva que eu lembro como eu me visse de joelho, com a mão aposta, orando, mas com muita fé. Talvez a minha fé fosse maior do que a que eu tenho hoje. Era uma fé muito grande, mas eu, por causa da minha fé em Jesus Cristo, eu fui uma filha muito perseguida pelos meus pais. E eu não podia congregar, eu não podia ir à igreja, porque meus pais não deixavam. E para o sofrimento aumentar aos 12 anos de idade, meus pais se converteram a uma religião africana, o qual eles usaram todos os meios para me destruir, porque eu não aceitava participar das reuniões. Até que aos 16 anos eu fui para estudar e ali eu declarei, serva de Deus. Me converti ao Senhor Jesus com 5 anos, mas fui ter a liberdade de poder confessar Jesus como o único Salvador, falando do amor dele para quem eu pudesse, depois de ter ido para o colégio de freiras estudar. E foi o lugar que Deus preparou para mim, porque não tinha como eu ir para outro lugar. Meus pais não pagavam para um apartamento para mim, não queria que eu estudasse. O meu pai era o tipo que disse que filha mulher não precisava estudar e nem aprender profissões. Mas eu nunca concordei com isso. Eu sempre queria atingir o meu alvo, os meus objetivos, os meus sonhos, eu sempre corria atrás. E Deus me deu vitória em todos eles. E ali, nesse momento da minha declaração como serva de Deus, como evangélica, a rejeição familiar foi muito grande. Tios que eu muito amava, falava para as pessoas, quando as pessoas falavam para ele, eu vi sua sobrinha na cidade tal, ela está estudando lá, né? Meu tio falar para aquela pessoa, minha sobrinha, fulano de tal,
não é minha sobrinha não. Fulana de tal já morreu faz tempo. Ela não existe mais, não faz parte da família, já morreu. Oh, glória a Deus! E Jesus falou que aquele que não morrer para o mundo não herdará a vida eterna. Ele não estava errado. Eu havia morrido, só que ele descobriu quando eu tinha 22 anos de idade. Mas eu havia morrido e desde criança, aos 5 anos, eu era uma criança que eu orava todos os dias eu estava em oração. Não sabia orar como se devia orar, não conhecia a palavra de Deus, a não ser aquele versículo que a minha avó me apresentou e que o Espírito Santo trouxe a salvação para mim, que é o capítulo 34 de Salmo, versículo 7. Examinai a Sagrada Escritura, julgai-vos ter nela a vida eterna, porque ela de mim testifica. E esse versículo eu falei aqui trocado, ele é do Evangelho de São João. O capítulo é 39, versículo 5. E minha avó falou esse versículo para mim, mas ela foi além. Ela falou assim, aí entra o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os guarda e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Quero dizer para você, meu amigo, você que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo como o único Salvador, você tem um anjo designado a estar com você 24 horas. Deus não desampara você em nenhum momento. Nos momentos de aflições, no momento de dor, nos momentos difíceis, o anjo do Senhor está ao seu lado e a mão do Senhor está estendida para te abençoar. Meu amado amigo, nessa tarde eu te convido, renda-se aos pés de Jesus, porque Jesus te ama. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela salvação que enviaste até nós através do teu amado Filho Jesus Cristo. Te agradecemos por um dia que terminou, te agradecemos pela vida que continua, pelo oxigênio puro que o Senhor nos dá para respirar. Te agradecemos porque um dia o Senhor olhou para nós antes que nós viesse ao mundo e nos elegeu povo teu. Meu Deus e meu Pai, perdoa todos os nossos pecados, nos livra de todas as tentações, nos ajuda a vencer as aflições, nos dá graça para que caminhamos sem errar o caminho, nem desviar para a direita e nem para a esquerda, porque o único caminho que leva a ti é o teu amado Filho Jesus Cristo. E todos que estão me ouvindo aqui nesse momento está nesse caminho, porque senão não estariam aqui refletindo comigo. Eu agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amigos, você que vai ouvir esse vídeo hoje, não sei que hora, amanhã, durante a semana, eu te convido a inscrever-se no meu humilde canal, que é @mariajosé.oficial. Inscreva-se no meu canal, dá o like, para que juntos possamos ir mais longe. E quero dizer mais uma vez, Jesus te ama e até a próxima.